Então, bom dia para vocês. Estamos aqui, o professor Fabiano, tio Fá, do CIEPS, onde nós vamos trabalhar eh, na aula de hoje um tema sugerido aí na nossa última aula sobre o Polo Norte, o Polo Sul e, consequentemente, sobre o Ártico e sobre a Antártica. Bom, vamos entender melhor o que é isso. Se você tiver alguma dúvida, se quiser a apresentação dessa aula também, basta me enviar um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com e eu estarei enviando para você esta apresentação sem nenhum problema, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender são as zonas térmicas do nosso planeta, né? Que isso está diretamente relacionado à incidência dos raios solares. Então a gente sabe muito bem, você aprende lá no sexto ano, né, do ensino fundamental 2, que os raios solares atingem perpendicularmente o nosso planeta, de modo que a região entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, e consequentemente na linha do Equador, recebe a maior incidência solar durante um ano. No extremos norte do planeta, ou seja, ao longo do paralelo, ao sul do paralelo de 60 graus sul e ao norte do paralelo de 60 graus norte, ficam as zonas polares, né? E, consequentemente, os polos norte e sul do planeta são as zonas mais frias, né? Onde os raios solares atingem com menor intensidade o nosso planeta. Bom, vamos entender isso. Primeiro, o que é o Polo Norte? E o mesmo a gente pode adaptar para o Polo Sul, tá? Bom, existem dois polos norte, para começar. O que a gente chama de norte geográfico ou norte verdadeiro e o norte magnético. O norte geográfico é o ponto de interseção do eixo de rotação da Terra com a sua superfície no hemisfério norte. Lembrando que a Terra executa basicamente dois movimentos, rotação e translação. O rotação em torno do próprio eixo, translação em torno do Sol. Ora, sendo a região que se localiza mais ao norte do planeta. Nele se encontram todos os meridianos. Então a gente tem que lembrar também, lá das aulas de cartografia do sexto ano, né, que o nosso planeta ele é dividido com linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são linhas de leste a oeste, paralelamente à linha de referência, que é a linha do Equador, que é 0 grau. Vai aumentando para 90 graus sul e 90 graus norte. Os meridianos são linhas imaginárias de norte a sul que ocorrem ao longo do nosso planeta, podendo ir tanto para leste quanto para oeste, a 180 graus leste ou 180 graus oeste, perdão. Todos os meridianos se encontram no norte geográfico ou norte verdadeiro. Os meridianos também são utilizados para calcular o fuso horário, mas esse é um assunto para uma outra aula. Pois bem, e o que é o tal do norte magnético? Bom, é um ponto variável da superfície terrestre para a qual as linhas do campo magnético apontam, né? Não é exatamente igual ao eixo terrestre. E existe um material no interior do núcleo da Terra e também do manto chamado magnetita. Ele que auxilia na localização do norte magnético da Terra e do sul magnético também. É para onde a bússola aponta, né? Então, a bússola ela sempre vai apontar para o norte magnético, não é o norte geográfico. Cuidado com isso. Observação interessante aí, desse ano, fresquinha, 2020. Uma reportagem da BBC, né, uma emissora de televisão de Londres, na Inglaterra, diz o seguinte: por que o norte magnético da Terra está migrando do Canadá para a Rússia? Normalmente, entre aspas, o norte magnético ficava nessa região aqui do planeta, né, no Canadá, e ele vem migrando para a Rússia, né? Então, por que isso vem ocorrendo? Isso está ocorrendo em função
pela competição de duas massas magnéticas no núcleo externo da Terra. É uma explicação que os cientistas vêm desenvolvendo. E por que isso é importante? Ora, porque o campo magnético da Terra ele serve para orientar a bússola e serve também para, digamos assim, calibrar o sistema de posicionamento global ou Global Position System, GPS. Então, todo no planeta que usa o GPS tem como referência o campo magnético terrestre. E, bem, ele mudando, esculhamba o negócio todo, né? Então tem que atualizar ele, né, de vez em quando. Então, isso é muito importante, certo? E, na verdade, tem um terceiro, um terceiro norte, são três, né? Então, o norte geográfico verdadeiro, norte magnético e o norte de quadrícula. Professor, que jossa é essa? Vou te explicar, meu pequeno gafanhoto. O norte de quadrícula é o seguinte, é um probleminha que se tem quando a gente vai transformar, vai fazer uma projeção cartográfica. O que é isso? Quando você pega o globo terrestre e coloca a projeção cilíndrica, por exemplo, de Mercator, ou de Peters, ou qualquer outro que você quiser, e você estica o globo terrestre, as altas latitudes, ou seja, próximo do Polo Norte e próximo do Polo Sul, ela fica extremamente distorcida. Além disso, todos os meridianos ficam apontando para cima. O que é isso, tal do norte de quadrícula, então? É para onde aponta cada um desses meridianos. É claro que na hora que o cara vai fazer um mapa, e não é você, só quando você estiver na universidade, aí sim, você for lá fazer geografia, você for estudar cartografia, etc., aí você vai aprender a fazer as correções necessárias para calcular o norte de quadrícula. Até lá, basta você saber que existe um norte de quadrícula, ok? Então, o norte de quadrícula, na prática, é para onde o mapa está apontando o norte, né? Então, tem norte de quadrícula, o norte magnético e o norte geográfico ou verdadeiro. Pronto? Maravilha. Seguindo o barco, Ártico ou Ártica, tanto faz. No português, se você escrever Ártico ou você escrever Ártica, dá na mesma. O que seria o Polo Norte? Bom, o Polo Norte ou a região ártica, oficialmente o Polo Norte é o norte do paralelo de 60 graus norte. Ora, mas na prática ele inclui toda essa área delimitada em vermelho aqui, ó. E, como você pode reparar, ele compõe uma série de países. Então, temos aqui Canadá, temos aqui os Estados Unidos, no caso, pelo estado do Alasca, temos a Rússia, uma enorme parte da Rússia aqui, temos a Noruega, temos a Islândia e temos a Dinamarca, no caso, sendo representada pela Groenlândia. A Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca, certo? Então, o Ártico é uma região, e é de vários países ao mesmo tempo, entendeu? Então, cada país tem um pedacinho do Ártico. Isso gera uma série de problemas, que a gente vai falar mais lá na frente, ok? Bom, e como você pode ver, a Terra não é plana, né? Eu não gosto nem de entrar nessa discussão, né? Porque é a Maria, né? Então, a gente nem tentar explicar para um sujeito que 2 mais 2 é 4, né? É a Maria. Vamos lá. Mas voltando aqui. Então, se a gente olhar essa projeção polar aqui do planeta, repare que a Rússia está pertinho do Canadá e dos Estados Unidos, né? Professor, um navio não pode sair aqui da Rússia, por exemplo, ou da Inglaterra, passar pelo Oceano Glacial Ártico e chegar nos Estados Unidos, aqui no Alasca? Não seria mais pertinho do que ter que contornar toda a, a África ou a América do Sul? Dá um trabalho dos infernos. Sim, seria. Olha só por essa imagem aqui, né? Então aqui, ó, o Alasca aqui, a Rússia aqui, ó, em Reino Unido aqui. Olha só que massa, olha, poder fazer isso aqui. Pá, pá. Qual é o problema? O problema é que tá congelado. Às vezes no verão dá, e com o aquecimento global tem ajudado. A gente vai falar disso mais à frente também. O avião também não poderia passar por aqui? Poderia, se o combustível não congelasse, que é tão frio que ele congela. Então, o avião não vai dar certo, né? Então, para evitar isso, não se passa aí. Vamos para algumas coisas próprias do Polo Norte. Primeiro, inlands.
Ah, não tá faltando vogal aí não, professor? Não, é assim mesmo. São grandes massas de gelo continental compactada que cobrem vastas porções das regiões polares. Isso tem tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, tá? Icebergs, o famoso iceberg, né? Um bloco de gelo que fica boiando. Você repare que essa imagem é bem bacana porque mostra o que está acima da linha da água ou o que está abaixo da linha da água. Eles se deslocam ao sabor das correntes marítimas. E, normalmente, de um oitavo, mais ou menos, do iceberg é que fica acima da linha da água. O restante fica todo abaixo da linha da água. Por isso que ele é um problema enorme para a navegação. O Titanic concorda com isso, né? Banquiça são finas camadas de gelo de água doce. Geralmente o gelo é composto por água doce, tá, pessoal? O clima. O clima tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul é o clima polar, né? Repare aqui no climograma de um lado, mostrando a temperatura, que é essa linha vermelha aqui, é isoterma, e do outro a pluviosidade marcada em milímetros através das barrinhas. Repare que a pluviosidade mal chega a 20 milímetros no mês de abril, em Barrow, no Canadá. Repare também que a escala vai de janeiro a dezembro. E nos meses de junho, julho e agosto, é verão, porque a isoterma está marcando as temperaturas mais elevadas. Ah, mas o verão é em dezembro e janeiro. No hemisfério norte não, é no meio do ano, lembra? Então. E 20 milímetros é quanto de água, professor? 20 milímetros equivale mais ou menos a 20 litros. Uma conta arredondando, né, a conta. Então é muito pouco. Não é à toa que é chamado de deserto gelado, tanto o Ártico quanto a Antártica, tá? Mas é deserto, não deixa de ser, tá? Então, meus queridos, e as temperaturas, ó, as médias térmicas extremamente baixas no inverno aqui, ó, chega a quase menos 30 graus de média, tá? Então é um frio horroroso. Como é que ocorre a ocupação humana no Ártico? Bom, ocupação humana você vai ter o Papai Noel, não, o Papai Noel não existe, né? Bom, mas desculpa se eu estraguei a sua infância, mas as ocupações humanas são basicamente compostas por inuits e lapões. Quem que são os lapões? Lapões é essa galerinha aqui, ó, que é de onde veio a lenda do Papai Noel, né? Tem as reninhas, tem os carinha que trabalham lá, tal. Geralmente na região da Finlândia, da Noruega, tal, aquela região ali. E os inuits é um povo que vive basicamente no Canadá, também na Groenlândia, que a gente acostumou a chamar de esquimó. Só que esquimó é um bullying com os caras, né, velho? Porque esquimó foi uma expressão inventada pelos ingleses quando descobriram eles, porque eles se alimentam de baleia, carne de baleia, que eles comem. E daí? Daí que não dá para esquentar, né? É meio embaçado esquentar. Então não dá para cozinhar a carne de baleia. Então os ingleses apelidaram eles de comedores de carne cru, ou esquimó. Então, esquimó quer dizer comedor de carne crua. Bom, mas o termo apropriado e correto é inuits, ok? Além disso, tem outras atividades econômicas, como a pesca, grandes reservas de carvão mineral, ouro, cobre, petróleo e principalmente gás natural. Aí tem aí o território inuit dos esquimós, né? Esse território, o Canadá, toda essa região aqui, o Canadá criou como se fosse um território indígena. Lembrando que os inuits não deixam de ser um tipo de povo autóctone, né, que a gente chama de índio. Né? No caso aqui da administração do Canadá, eles chamam esse estado de Nunavut. Ok? Antes de continuar, uma coisa importante. Como eu disse anteriormente, aqui há grandes reservas de gás natural. Isso tem feito com que vários países aumentem a sua disputa por territórios submersos, ou seja, abaixo da linha da água, no, no Polo Norte. Eu até ia colocar umas imagens aqui, acabei não colocando, mas há pouco tempo atrás, a Rússia
fez toda uma expedição com submarino, etc., e colocou dentro de um torpedo uma cápsula com a bandeira da Rússia e disparou, cara, numa região do Polo Norte, que tem grandes reservas de gás natural, ouro e etc., para dizer que agora é território da Rússia. Ah, os Estados Unidos é claro que não gostou, né? Mas aí a Rússia não falou, mas vocês não botaram a bandeira lá na Lua? Então estou botando a minha bandeira aqui. Se não gostou, azar. Então repare que tem grandes disputas geopolíticas também. Antártida ou Antártica? Tanto faz. Na grafia da língua em geografia, assim como Ártico e Ártica, Antártida e Antártica é a mesma coisa. Ok? Em geografia. Na norma culta da língua portuguesa. É Ártico e Antártica. Então, se você for escrever uma redação no Enem, você põe Antártica. É uma prova discursiva de geografia. Eu vou escrever Antártida. Pode? Pode. Ok? Então, repare aqui na projeção polar, né? Ou azimutal, sul. Repare como a América do Sul e, consequentemente, o Brasil, o sul da África e a Austrália e a Nova Zelândia não estão tão distantes assim, né? Aqui, ó. América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e África. E olha a Antártida ou Antártica, ela não é tão grande assim, reparou? Bom, como é que é a ocupação da Antártica? Meus queridos, em princípio, né, a ocupação lá foi para explorar carne de baleia, mas principalmente recursos minerais, como carvão, petróleo, minério de ferro e manganês, que tem em abundância na Antártida. Só que a Antártida é o único continente, lembrando que a Antártida é um continente, tá? É o único continente do nosso planeta que não tem nenhuma cidade, certo? Logo, ela não é de nenhum país. Então, o que acontece? Entre os anos 1950 e 1960, os países afirmaram um tratado, ficou conhecido como Tratado da Antártida. E o que significa esse tratado? Que lá só pode haver pesquisas científicas. Não existem povos nativos lá. É o único continente que não tem povos nativos. E até 2041, o acordo diz que fica proibido qualquer atividade militar, testes e explosões nucleares, bem como depósitos radioativos na Antártica. Em outras palavras, só é permitido pesquisas científicas. Diante disso, você pode olhar no mapa aqui a localização de várias bases de pesquisa científica. Um país pode ter mais de uma? Pode. Todos os países podem ter? Pode. Tá? O Brasil tem? Tem. A do Brasil fica nessa ilha aqui, mais ao norte, certo? Ou ao sul, depende do ponto de vista, né? E na ilha Rei George, juntamente com outros países, né, como Uruguai, a China, a Argentina, o Chile, a Rússia, a Polônia, e o nome da base brasileira chama-se Comandante Ferraz. Essa é a base chilena, para você ter uma noção aí, e essa era a antiga base brasileira antes do incêndio. Teve um grande incêndio lá que destruiu tudo. Aí o Brasil fez uma reforma e ficou assim. Essa é a nova base brasileira, mais moderna, mais avançada, chamada Comandante Ferraz, foi inaugurada há pouco tempo. Bom, e o aquecimento global? O que significa isso? Significa que o planeta está aumentando a temperatura média, isso é um fato, e isso vem contribuindo para o derretimento das geleiras, seja dos cumes, dos pontos mais elevados, seja do norte, do Polo Norte, seja do Polo Sul. Olha no Alasca aí, por exemplo. A geleira de Pedersen, né, no passado e no presente. Retrato do glacial de Pedersen, no Alasca, na esquerda no verão de 1917, à direita no verão de 2005. Então, tem vários exemplos aqui. Isso aqui de um ponto extremo, elevado na Suíça, né, no caso, nos Alpes. No Colorado, nos Estados Unidos, né, o glacial de Arapaho, no Colorado, em 1898 e em 1964. Olha o Ártico aqui, ó. Em amarelo é o Ártico.
certo? Olha como é que ele era em 1979, o gelão. Agora olha em 2003. Já está dando até, meu querido. Agora olha essas duas imagens interessantes. Em 21 de setembro, a mesma data, 2005 e 2007, né? Repare como já está dando para passar o navio, né? Então aquelas questões que a gente falou sobre deslocamento pelo Oceano Ártico, o lado bom do aquecimento global é esse: os navios cargueiros vão conseguir economizar um tempo e passar por lá, né? Olha em 2008 aqui, ó, o que ele era. Ele está em verdinho. E esse em branco forte aqui, o que está sobrando do Ártico? Olha como é que ele está derretendo, literalmente, né? Então, isso é muito preocupante. Outros problemas: aumento do nível dos mares, extermínio da fauna. Um exemplo são os ursos polares, que há uma previsão de extinção dos ursos polares por volta de 2040, né? E, é claro, as mudanças climáticas. Olha outro exemplo aqui interessante na Antártida, né? Essa aqui é a plataforma, né, de Wilkins, né? Olha como é que ela está se liquefazendo. Era gelo e está derretendo. Olha que doideira, né? Olha como é que antes o que era o gelo, a região de gelo da Antártica, e olha o que está sendo, né? Como é que está derretendo. Essa é uma plataforma enorme chamada Larsen B, que se desgrudou da Antártica no final dos anos 2000, do tamanho da cidade de São Paulo, cara. Olha só que loucura. Olha essa outra aqui, ó. Acho que era Larsen B também. Na verdade, São Paulo não, do tamanho da Baía de Guanabara, perdão. Olha como é que ela se desfez, tá vendo? Pelas imagens de satélite. Outros problemas da Antártica, né? Aumento do nível dos mares, com o derretimento do gelo, que é um problema muito sério. Extermínio de fauna e também mudanças climáticas. Lembrando, os pinguins é só da Antártida, tá? Assim como os polares é só do Ártico. E tem esse cidadão também aqui, o krill, que é tipo uma espécie de camarão que as baleias adoram, velho. E eles são muito sensíveis às mudanças de temperatura, então eles morrem, né? Se aquecer demais a água é um problema muito sério, né? Então, é isso. O que você gostaria de saber de geografia? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, coloca nos comentários aí alguma dúvida sua ou algum tema que você gostaria de saber e a gente poderá tratar numa próxima aula. Beleza? No mais é isso, até a próxima, galera.